Deus, aleluia. Acho que eu vou virar aqui só um pouquinho. Melhor. Glória a Deus. Como o pastor André disse, né? O Senhor tem nos dado a oportunidade de ministrar essa mensagem tão poderosa que é dele, né? Em agosto, agora que eu tive no Rio de Janeiro. E quando eu tive lá, foi tão interessante que a pastora que me convidou, nós caminhamos juntas há alguns anos atrás. Mas foi tão interessante que antes de estar lá, o Espírito Santo falou que eu iria lá. Acho que algumas 3 semanas antes, né? Acho que foi isso, né, Ana? Que eu até compartilhei com a Ana. Eu disse, vou pregar lá no Rio de Janeiro. Ela, é mesmo te convidar? Eu falei, não, mas o Espírito Santo já me falou. E o Espírito Santo me falou ao meu coração que essa mensagem não é minha, é dele. Vai chegar a muitos lugares. E aí ele escolheu o seu coração. Hoje, inclusive, era para eu estar lá no Ceará, numa missão, pastor Dene. Um projeto lindo, inclusive, se vocês não conhecem o projeto do Instituto Céu no Sertão, vale muito a pena conhecer. Os irmãos têm feito um trabalho incrível lá, muito lindo, lá no meio, nos povos não alcançados mesmo. Mas enfim, ele falou, pastor, aconteceu uma situação, não vamos conseguir te trazer. E eu falei, irmão, fique tranquilo, porque eu já sabia que eu não ia, mas vai ser poderoso aí. E aí, interessante, né? Os arranjos de Deus. Hoje era para eu estar aqui ministrando para os irmãos. O Senhor tinha esse dia para você. E o Senhor tem essa mensagem para o seu coração. Então, eu gostaria que você abrisse o seu coração para ouvir com fé. Sabe, a palavra, quando ela é recebida como fé, ela tem poder de gerar vida e frutos e frutificar. O Senhor Jesus nos ensinou que a terra tem muito poder sobre onde a semente é lançada. A palavra de Deus é a semente. Que o seu coração seja uma terra fértil. Que o seu coração receba com fé. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós te amamos. Senhor Jesus, nós desejamos o Senhor com todo o nosso coração. E o nosso anseio é cada dia, com todo o nosso ser, com toda a nossa história, exaltar o seu nome e fazer o seu nome grande, conhecido. Senhor, o anseio do nosso coração é agradar a Ti, é Te entronizar. Por isso nessa noite que o Senhor seja glorificado e que toda honra, toda glória seja a Ti. E eu oro, Pai, para que o Senhor tenha liberdade de mover no coração de cada mulher, de cada homem, cada jovem que entrou aqui nesse culto. Que essa palavra seja viva e eficaz e possa gerar frutos para a eternidade, para a glória de Deus. É isso que eu creio, como eu creio. Frutos para a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você vai dizer glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu vou compartilhar com vocês. Eu coloquei o tema dessa mensagem, preparando o maior mover da história. Nós como igreja somos privilegiados de termos pastores tão sérios, sensíveis ao Espírito Santo, que valorizam o que Deus valoriza. Sabe o que o pastor lançou aqui na semana passada? Quem estava aqui ouviu a palavra, acho que ficou meio alto agora, não sei se é só o retorno. O pastor lançou uma série sobre o valor das crianças. Não sei como ele intitulou a série. Mas nós estamos desfrutando aqui de um espaço novo, lindo. Parece uma coisa de shopping. Eu sei que ainda vai ficar melhor. Mas eu sei, porque nós conhecemos o coração dessa igreja, que o principal aqui é fazer do lugar confortável e lindo uma isca. Porque a unção de Deus é que vai trazer o coração de cada criança. E por trás de cada criança, famílias inteiras para a glória de Deus. Sabe, irmãos, nós somos privilegiados. Sabe por quê? Nós estamos diante da maior colheita da história da igreja. Nunca se teve uma oportunidade tão grande como as que nós temos. E o Senhor Jesus nos chamou para fazermos obras maiores. Ele disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e ainda maiores. Sabe, quando eu estava passando a situação que o meu filho Estevão morreu dentro do meu ventre, eu e o meu marido só críamos nisso. Ele disse, né, quem não sabe o testemunho, não vai dar tempo de compartilhar tudo hoje, mas depois a gente pode compartilhar com você. Mas em resumo, ele morreu na minha barriga, ficou uns dias morto, mas depois ele ressuscitou, porque a promessa é que nós faríamos obras maiores. E eu libero essa palavra sobre a sua vida. Se tem áreas que precisam de ressurreição hoje, vai ressuscitar, porque a promessa de Deus é que você vai experimentar obras maiores.
Mas sabe, eu fico fascinada quando eu leio o livro de Atos. E eu vejo, pastor, que em um só dia, mais de 3.000 pessoas nasceram de novo, se batizaram, creram em Jesus. Eu fico maravilhada quando eu estudo os evangelhos e o Novo Testamento. E eu vejo os relatos que a sombra de Pedro curava os doentes. Eu fico imaginando, né? A gente trabalha com criança. É tudo visual, então a gente fica imaginando a cena, Pedro passando, ó, olha lá a sombra, corre lá, coloca uns doentes. A sombra curava, o lenço de Paulo curava. Era mover, era andando sobre as águas. Tantos milagres, tantas coisas extraordinárias. Mas sabe, isso nos faz crer, nos leva a crer que o seguinte, o que está diante de nós é algo muito maior do que eles viveram. Porque se com eles, num só dia, mais 3.000 batizaram, o que não está diante de nós? Deixa eu te falar, não sonha com pouco não. Você tem que sonhar com muito. Outro dia uma jovem em nossa igreja, estamos plantando, ainda não é uma grande igreja, mas tem uma jovem lá que foi cheia do Espírito Santo. Ela entendeu que não há limites para ela. Ela não ficou achando, eu vou ganhar uma pessoa na minha sala, mas em um dia toda a sala virou para ela, você pode contar isso aí que você está vivendo para nós? É mais do que isso que Deus tem. Eu me lembro que, sabe o que me lembrei agora? Quando eu tinha os meus 16 anos, eu tive a ousadia, já tem algum tempo, de pedir o microfone lá na minha escola. E eu fiz o colégio inteiro confessar Jesus. Mas sabe, eu fiz não, né? O Espírito Santo através de mim. Mas isso está diante de você. Milagres extraordinários. Mas, irmãos, nunca se teve tanta tragédia. Eu quero te contar, nós estamos vivendo os dias do fim. Jesus está às portas, irmãos. E quando nós entendemos isso, nós não vivemos a nossa vida de qualquer maneira. Sabe quando eu fui mudar para São Paulo, antes de vir para cá, nós estávamos num apartamento muito bonito, muito confortável. Faltavam só alguns detalhes. Eu pensava, acho que a única coisa que a gente precisava para ficar assim perfeita era trocar a mesa, né, amor? Eu pensava assim, eu já vou me mudar mesmo. Para que eu vou trocar de mesa? Quando a gente entende que Jesus está voltando, você pensa assim, eu já estou de mudança. Eu quero é buscar as coisas da eternidade, me deixar consumir, queimar. Porque Ele está às portas. Quando você entende que Ele está às portas, você não fica com a sua lâmpada apagada, mas você mantém ela acesa da chama, da unção e paixão pelo Senhor. Mas sabe, irmãos, nós como cristãos não podemos negligenciar uma coisa. Esse mover de nós não é só para nós nos deliciarmos nele. Ai, como é bom vir ao culto e ouvir uma palavra. Ai, me atrapalha agora não, porque eu quero orar. Nossa, está uma guerra lá em casa, porque meus pais estão me perseguindo, impedindo de buscar a Deus. Nossa, depois que eu tive filho, ai, não consigo nem ouvir a palavra mais. Hoje o Espírito Santo vai acabar com isso aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Eu tenho uma unção disso, meus filhos não me impedem de ouvir a palavra. Pelo contrário, eu levo eles para ouvir. Que, ó, meu filho, você vai ouvir essa palavra. O seu filho não é uma pedra de tropeço. Pelo contrário, você que pode se tornar para ele. Mas sabe, irmãos, nós não podemos negligenciar que esse mover não é só para o nosso prazer. A unção de Deus, os milagres, o poder, a vida, esse louvor poderoso, esse culto maravilhoso, a presença de Deus que nos respalda no nosso trabalho, em tudo que nós colocamos as mãos. Existe um propósito nisso. Sabe qual é o propósito? É que você pegue o bastão e transfira para a próxima geração. Você precisa passar o bastão para a próxima geração, porque se você falhar, não vai adiantar nada. Nós cristãos estamos como numa corrida. Hebreus 12 diz que tem uma grande nuvem de testemunhas olhando e dizendo: vai, Ana, continua. Você precisa avançar. Sabe, nos dias que você talvez estiver mal, estiver achando difícil, escuta a voz das nuvens de testemunhas. Entre essas testemunhas está o Senhor Jesus, que cumpriu a parte dele na corrida e passou o bastão. Tem pessoas que me perguntam, por que você faz questão de postar tanto lá no seu Instagram? Você posta devocional e ora. Acho que tem gente que até cansa. Sabe o que eu posto, pastor? Porque se uma mãe estiver sendo inspirada, enquanto tiver uma, porque eu sei que tem mais, a acreditar que ela pode levar a palavra de Deus com realidade lá para a sua casa, eu vou continuar fazendo.
Sabe, irmãos, nós não podemos aceitar que a mentalidade do mundo entre na nossa vida. E a indignação, ela tem que mover nosso coração. Sabe que na Páscoa, eu estava cansada de ver o relato das mães, que é o seguinte: uma encontra a outra, o que é a conversa? Nossa, essa noite eu não dormi nada. Aí a outra fala: ih, pois você não sabe eu. Nossa, meu filho está dando trabalho assim. Não, mas você não sabe o meu. E sabe o que é a conversa das mães? É competir quem está mais cansada. Isso é a mentalidade lá do mundo, mas infelizmente isso infiltra no meio da igreja. E as mulheres de Deus, em vez delas terem boas novas para compartilhar, em vez delas terem as línguas de fogo para ativar umas às outras, elas têm a língua da incredulidade, que vem com a murmuração, da reclamação. Oh, meus irmãos, não, é claro que o trabalho vai gastar nossa energia, mas eu vou te contar uma coisa: sua vida, ela é como uma vela, ela precisa ser consumida para ela cumprir o propósito. A vela, se ela ficar apagada lá na gaveta, ela vai ficar inteira, não vai queimar nada. Mas ela não cumpriu o propósito. Mas quando ela se queima, ela se deixa servir, ela se deixa se doar. O que me dá força de fazer o devocional com os meus filhos? Não é porque é fácil não, irmãos. Tem dia que eu acordo e eu já sei que naquele dia eu preciso seguir uma disciplina de organizar a minha casa, de priorizar. Tem muitas urgências me clamando, mas eu escolhi que eu não vou ficar apagando incêndio. Eu vou buscar aquilo que tem valor eterno em primeiro lugar. E hoje eu quero te encorajar a fazer o mesmo. Tem pessoas aqui que estão cansadas de tanto apagar incêndio. Para! Ajusta o seu foco. Nós estamos nos dias maus, irmãos. Como eu compartilhei com vocês, estive pregando, estive lá com a ministra Damares. A mensagem dela não pode ser gravada. Ela pediu que não fosse. Mas sabe, irmãos, que os números do que ela coloca ali, e eu conversei com ela, tomamos café junto. Ela olhou para mim, pastora, e ela chorava e ela falava assim: Bruna, a gente tem feito muito, mas sabe o que mais me dói em lágrimas? É que ainda tem tanto por fazer. Ainda tem tanto por fazer. E deixa eu te falar, sabe quem é sal e luz? É você que está aqui me ouvindo. Se a sua luz ficar embaixo do sofá, da cama, não vai adiantar nada. Ela precisa brilhar, a começar de dentro da sua casa, a começar servindo o seu marido, servindo os seus filhos. Sabe, ela começou a compartilhar, e vocês acompanharam esse ano a tragédia do caso daquele menino Juan, de 9 anos de idade, que foi assassinado pela mãe e pela sua companheira. Quantos viram isso? Muitos não viram. Um casal de lésbica, a própria mãe assassinou o filho. Mas sabe o que foi mais doído? Foi que aquele menino, ele não morreu numa vez, pastora. 1 ano antes, ela e a companheira mutilaram os órgãos genitais. E aquele menino sofreu por 1 ano, simplesmente porque ele era um menino. E homem não presta. Simplesmente porque o diabo, a igreja não se levantou ali, não tinha alguém clamando ali. Não tinha uma líder cheia do Espírito Santo que falava que não, eu vou paralisar as obras do diabo. Sabe, ela trouxe ali casos para nós de pai que chegou a queimar a mão do filho com água quente, fervendo, porque ele quis lavar louça. E lavar louça não é coisa de homem. Casos, irmãos, de bebês, meninas lá nas tribos indígenas sendo enterradas vivas, porque para aquela cultura que é maligna, que não é uma cultura, é um assassinato, é um crime. E menina, quando se nasce o primeiro filho menina, é uma maldição. E com medo da maldição, eles enterram o bebê ainda vivo. Se você procurar no YouTube, tem um vídeo de um resgate de uma bebezinha de poucos dias de vida. Talvez nem sei se poucas horas, que foi resgatada com vida. Os bombeiros, os policiais começam a tirar a terra. Quando vê, ela estava ali. O Espírito Santo guardou a vida daquela bebezinha. Mas, irmãos, isso está acontecendo aqui do nosso lado. Páginas no Facebook, eu odeio bebês. Imagina. E com pessoas comentando, curtindo, compartilhando isso. E o mais doído e trágico que a gente tem visto nesses dias, eu falei com meu esposo, estava compartilhando umas informações. Pessoas que têm tido relação sexual com planta e com terra.
para salvar a natureza. Parece mentira isso, irmãos. Mas são as tragédias do último dia. E o mais chocante para mim é o caso que ela relatou lá da violência. E isso também tem nas redes sociais, vídeos. Da violência que tem acontecido com bebês. Vocês sabem que um vídeo de abuso sexual de crianças, se eu não me engano, custa em torno de R$1.000, R$500. Quando é bebê, pode chegar a custar R$5.000. E nunca se teve no Brasil, irmãos, tantos casos de abuso sexual de bebês. Isso é uma tragédia. Bebês em Mato Grosso, resgatados no motel com médico. Um bebê de 27 dias, abusado. E choque-se, nessa deep web, encontraram grupos onde o próprio pai estava perguntando que anestésico ele podia usar, que o bebê ainda não tinha nascido, mas ele já tinha planos de abusar. Nós não podemos ouvir essas tragédias e ficar indiferente, ficar apenas pensando que o mover é para nos satisfazer. Não é. O mover de Deus na nossa vida é para nós transmitirmos para a próxima geração, é para nós transmitirmos para os nossos filhos, é para nós transmitirmos para os nossos discípulos. Você não deveria estar num prédio de uma igreja, num culto, numa célula, na rua, sem dar uma palavra para uma criança, sem profetizar na vida dela. A sua palavra profética tem o poder de mudar destinos. Sabe, tantas tragédias, nunca se teve tanto. Só que nós ainda não vimos, dias piores estão por vir. Porque esses são os dias do fim. E está na Bíblia, 2 Timóteo 3, capítulo 1, diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses. Isso aqui é uma advertência. Esse tipo de postura não pode ter no meio da igreja. Nós devemos fugir dessas coisas e ser o oposto dela. Tem uma versão da Bíblia que diz assim, que o amor pela família iria se esfriar. Sabe o que me move? Acho que quase todos os dias eu converso com o Felipe. Irmãos, eu era a pessoa mais improvável de Deus me levantar para falar sobre família. Sabe, o improvável era eu. Sou filha de mãe solteira. Meu pai me pôs para correr várias vezes. Minha mãe não casou com ele. Minha avó não ficou casada com o pai da minha mãe. Teve filhos de outro marido. Tantas bagunças. Mas sabe o que Deus faz? Deus, pela graça, isso é a graça de Deus. Deus escreve uma nova história. Tem pessoas aqui hoje que o Senhor está te dizendo: eu estou escrevendo uma nova história para você. Se você é jovem, eu quero te dizer: Deus não excluiu ninguém da bênção de ter uma família. Para de acreditar na mentira desse mundo, que você não vai ter uma família. Para de olhar para você, olha para o propósito. Isso fica uma dica. Não casou ainda? Sabe quando que Ana teve um filho? Quando ela viu o propósito de Deus. Ela falou: eu quero Samuel. Para quê? Para propósito. Vai pedir o Senhor para um propósito. Fala: Senhor, é isso aí que eu quero viver. Uma família para o propósito. Eu quero ver que você vai casar em breve. Muitos casamentos estão sendo liberados hoje, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz lá em Joel, não vou ler o texto por conta do tempo. Se puder projetar aqui para mim, que acho que só está o reloginho. A Bíblia diz lá em Joel que Deus, fala Joel 2, depois você pode ler. Fala sobre o exército de Deus. Fala quem pode resistir ao exército de Deus. Ele é que está bradando. Deus está levantando um exército. E esse exército é um exército de crianças. Essas crianças que você vê correndo aqui nos corredores, essas crianças que nós estamos treinando ali atrás, são as crianças que vão colher esses mais de não sei quantos mil batizados em um só dia. São as crianças que vão fazer milagres extraordinários, que vão ressuscitar mortos, sabe, que vão fazer maravilhas antes da volta do Senhor, porque essa é a promessa de Deus. Agora é a nossa responsabilidade. E Deus tem prazer de trabalhar nas gerações.
O Senhor autodenominou-se o Deus de gerações. Eu acho tão poderoso que ele não disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Eliezer. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Do pai, do filho, do neto. E Deus espera de nós que nós sejamos fiéis em transmitir a verdade para gerações futuras, para os nossos filhos. Não podemos ser negligentes e achar que eles ainda são muito jovens para ouvir. Não podemos negligenciar e achar que é só da igreja a responsabilidade pela vida espiritual dos nossos filhos. É nossa responsabilidade, é sua, pai, mãe, em primeiro lugar. E você é jovem, ou talvez até adulto, que seus pais não estão aqui, mas você mora com eles. É a sua responsabilidade ganhar os seus pais. Não se iluda de que está muito bom você aqui, no mover de Deus, e a sua família perecendo nas trevas. Faça o que você pode para ganhá-los. A Bíblia diz ainda no Salmo 146, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós somos a geração de Deus e ele quer ser conhecido, e tudo começa na família. Uma família tem o poder de vida e tem o poder de morte. O Martinho Lutero dizia assim que a família ela pode ser a prosperidade ou pode ser a desgraça dos povos. Hitler nasceu numa família. Mussolini nasceu numa família. Nero, sabe a história de Nero, o imperador? A mãe dele era uma mulher obstinada. Seduziu o imperador Cláudio, casou com ele, para o filho dela assumir o poder. Quando o filho assumiu o poder, ela transmitiu, tá vendo? Que quando você intencionalmente não edifica a sua casa, não edifica o seu lar, automaticamente você já está destruindo o seu lar. E a mulher do Nero, ela estava lá, só que ela transmitiu para o filho a ganância, a maldade. E foi só ele assumir o poder que ele matou ela e o meio-irmão. Mas sabe, outros homens nasceram numa família. Outros homens de Deus. Que foram treinados, que foram inspirados. Eu acho tão preciosa a história da Susan Wesley. Para mim é uma das mulheres mais admiradas da história. Porque o marido dela era pastor. Ele ia trabalhar. Muitas mulheres me procuram, pastor, mas meu marido não participa. Para com isso, irmã. Seu marido precisa sustentar sua casa, querida. Ele tem que ir lá, e irmão, você tem a bênção de Deus para prosperar. Homens dessa igreja, escuta o que eu estou te falando. Creia nisso. Você tem a bênção para prosperar. Não tem ninguém nessa cidade que é mais abençoado para prosperar que você. Mas as mulheres precisam assumir também esse papel de preparar o ambiente da sua casa, sabe, irmãs? É tão gostoso chegar numa casa cheirosa. Já foi num shopping, quando você entra, tem aquela fragrância gostosa ali do shopping? Você fala, nossa, Gustavo aqui, né, o pastor Gustavo, tem as essências. E é tão gostoso, mas sabe, existe um perfume mais gostoso ainda. É o perfume da unção, é o perfume da alegria, é o perfume dos frutos do Espírito que se manifestaram lá na sua casa durante o seu dia. E quando o seu esposo chega, ele sente que o ambiente está diferente e a paz reina ali na sua casa. E sabe o que acontece? Jesus mesmo vem e faz um trono ali, porque se torna um lugar onde tem prazer de estar. Sabe, nós precisamos entender isso, que tudo começa na família, que Ele preparou isso para nós e nós não podemos negociar. Assim como eu disse aqui para vocês que esses homens que foram usados para o mal nasceram numa família. A família lá da Susan Wesley, eu estava dizendo para vocês, ela foi mãe de sabe quantos filhos? 19. Eu tenho 3, já chama atenção, fico imaginando ela com os 19. Mas o marido dela era pastor, ia trabalhar. Sabe o que ela fazia? Não ficava lá reclamando, nossa, está demorando a chegar. Ai, nossa, está difícil aqui sem sósia. Seu pai tem que chegar logo aqui para ajudar a trocar essas fraldas aqui de cocô. Não, ela não ficava reclamando. Sabe o que ela fazia? Amarrava os meninos no lençol e colocava a unção de Deus, o destino profético. Ela olhava, meu filho, você nasceu com um destino. Você vai ser cheio do Espírito Santo. 2 dos filhos dela, um foi o John Wesley, que é um referencial para a igreja de homem cheio do Espírito Santo, de obras de fogo, de poder. E o outro é o Charles Wesley, que durante a sua vida compôs de mais de 10 mil canções. Muitas delas nós cantamos até hoje como igreja. Mãe de tantos outros, a mãe do David Livingstone, grande missionário, disse que ela chorava todo dia
balançando o berço dele e profetizando. Tantas mulheres de Deus. E eu gosto aqui, olha que precioso vocês estão aqui, né? Esse casal aqui merece uma salva de palmas, irmãos. O pastor Dênio e a pastora Solange. Não estou falando, eu estava aqui no esboço, nem sabia que vocês iam estar aqui. Mas sabe o que eu quero honrar vocês, pastores? Porque vocês não se importaram em dar o poder de Deus só para o povo da igreja, não. E largar os filhos de qualquer jeito. Mas vocês incluíram os filhos de vocês no mover de Deus. Vocês pegaram o bastão e transmitiram para eles com fidelidade. Porque os filhos de vocês hoje são apaixonados por Jesus. Nenhum deles tem servido ao Senhor porque são obrigados, né? Não tem outra coisa para fazer. Pelo contrário. Mas escolheram porque viram o coração de vocês. Escolheram porque foram ensinados na palavra. Vocês são um casal que tem sido modelo. E esse é o desejo de Deus, como o Senhor se alegra quando uma família decide transmitir para os seus filhos o testemunho do Senhor. No Brasil nós temos tantos outros. Outro dia a pastora Bruna compartilhou com a gente que a mãe do Theo Hayashi e da Zoe Lili, né? Ela todos os dias na refeição não abria mão de que eles orassem com unção. Eu imagino e sei como é que é, porque eu sou mãe, tem dia que eles não querem orar. Ou quando ora, ora assim, meio forçado. Mas ela não abria mão de que a oração na refeição tivesse poder de Deus. Você tem acompanhado o seu filho? Quando você ora por ele, você faz questão de que ele se quebrante? Quando foi a última vez que você viu as lágrimas caindo dos olhos do seu filho porque ele foi tocado com o Espírito Santo? Os nossos filhos precisam aprender a valorizar as coisas espirituais, e é o nosso papel ensinar. Mas nós só conseguiremos isso se nós enxergarmos valor. Moisés é um exemplo disso. Moisés não negociou. Antes de falar de Moisés, teve um homem na Bíblia que falhou. O primeiro da história a falhar foi Caim. Ele falou, ele transmitiu o testemunho de que se podia oferecer qualquer coisa para Deus, de qualquer jeito. E ele, arrastou uma multidão com ele. Mas Moisés, ele é um exemplo de alguém que foi sensível ao coração de Deus e que entendia que o mover que Deus tinha não era só para aquele povo dali, para os adultos. Tirar do Egito só os adultos. Faraó, que representa o diabo, e o Egito representa o mundo, ele falou: pode ir, Moisés, mas deixa as crianças. O que Moisés disse? Não, nenhuma unha vai ficar aqui no Egito. Nenhuma unha. Nós podemos dizer, não, nenhuma alma vai ficar no mundo. Sabe, você precisa enxergar o valor. Em primeiro lugar, o valor da família. Sabe que hoje você sai desse culto, você que é casado, entendendo que há um valor na família. Muitos casais, eles pensam que ter filho vai ser uma maldição. Meu querido, é uma bênção de Deus. É maravilhoso. Mas por que eles pensam isso? Porque o mundo colocou neles essa mentalidade que vai parar a vida, que não vai dar para nada, que vai faltar dinheiro, que vai ser difícil. E aí você vai ter aquilo que você crê, né? Se você crê assim, é assim que vai ser. Mas se você crê nas promessas de Deus, que Ele vai te suprir segundo a sua riqueza em glória, é assim que vai ser. Sabe, Moisés, ele não negociou. Mas nós como igreja negociamos. Quando a gente vem para o culto e nós estamos ouvindo a palavra, mas a gente entrega o celular na mão dos nossos filhos e fala: fica aí assistindo o desenho. E muitas vezes, irmãos, eles estão lá assistindo até como é que chama? João Neto, que eu dei o nome aqui. Para não falar Lucas Neto, não deixa ninguém assistir esse homem, gente. Mas sabe, eu quero falar para você, quando você entrega, não é só, pode ser até filminho bonitinho. Quando você negocia, quando você entrega, você está negligenciando o zelo pela vida espiritual dos seus filhos. Você tem que ensiná-lo. Acho tão precioso, as Bíblias lá em casa são tudo riscadas. Risca fora do lugar, desenha ela, depois a gente compra outra, né? A ministra não pode saber disso não, porque ela falou para mim que a gente tem que ler a Bíblia de pé. Em pé, eu falei, meu Deus, lá em casa está tudo fora da regra, então, que é deitado e risca. Mas sabe por que eu faço isso? É o entendimento que o Espírito Santo me deu. Porque eles vão tendo prazer de ler, e de marcar e de meditar na palavra. Eu declaro e ensino para eles isso. Sabe, nós precisamos ter esse zelo. Sabe o que é o erro de muitos pais, e infelizmente isso tem entrado dentro da igreja?
é que os pais muitas vezes querem computadores que balançam os seus berços. Muitas vezes há aqui no meio da igreja que ela fala: eu não vejo a hora de colocar meu filho na escola. Eu quero logo... Não, onde que é logo a salinha ali para eu largar meu filho? E não há o zelo. Deixa eu te falar, o zelo pela vida espiritual dos seus filhos não é só hoje no dia do culto, não é só no dia da célula, mas é lá na sua casa, dia após dia, quando você vai perder o controle e você fala: não, eu tenho domínio próprio, eu vou dominar essa situação e vou ser modelo. Não, eu vou pedir perdão e vou ser modelo para o meu filho. Quando você inculca a palavra de Deus nos seus filhos, isso faz parte também. Deixa eu te falar uma coisa, criança pequena é a melhor fase de memorizar versículo. A Bíblia é um livro ótimo para desenvolvimento intelectual das crianças, porque está cheio de palavras novas aqui. Você quer investir no desenvolvimento intelectual dos seus filhos? Pode ler a Bíblia, já vai ser ótimo. Memoriza um versículo por semana. E lá em casa nós investimos na memorização. E outro dia, hoje na verdade, acho que foi hoje, o Estevão disse assim, ele ganhou uma espada de Dia das Crianças. E aí de repente ele chegou lá e falou assim: mamãe, a Mana não tá, ele chama a irmã dele de Mana, a Mana não tá com sabedoria para segurar a minha espada. Outro dia, mamãe, isso aí não, a Mana não teve autocontrole. Mamãe, não sei o que, Salomão já disse, né, mamãe? Tem vezes que ele inventa que o Salomão disse. Eu falo: não, isso aí ele não disse, não. Aí só falta ele falar: mas poderia ter dito, né? Mas sabe, irmãos, olha só. E a gente se deleita em ver os nossos filhos sendo cheios da palavra. Tenha prazer em ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Não olhe as dificuldades. Moisés não olhou as dificuldades, porque se ele olhasse, ele não levava as crianças para sair do deserto. Criança anda devagar. Você já saiu com criança pequena? As perninhas são curtas, eles andam devagar. Mas Moisés não olhou. Pare de olhar as dificuldades. Hoje, em nome do Senhor Jesus, mude o seu falar a respeito da sua casa, a respeito dos seus filhos. Quando você reclama, você só atrai a incredulidade. A reclamação é a porta da incredulidade. E a Bíblia diz que tudo que não vem de fé, que vem de dúvida, é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero terminar aqui. Glória a Jesus. Com um exemplo para tocar o seu coração, para levar você a meditar qual será a sua postura na condução da sua casa. Se você ainda é solteiro, como você vai criar essa família que vai existir? Como eu disse aqui, ninguém está excluído da bênção de ter uma família. Pode ser que tem pessoas que falam: Bruna, mas eu já sou uma senhora, fiquei viúva. Deixa eu te falar, pode procurar que tem uma família para você. Você não nasceu para viver sozinho. Por isso que nós batemos tanto na tecla, nossa família, sobre o culto doméstico. Os maiores tesouros que nós temos, irmãos, com todo carinho, é maravilhoso estar como igreja, mas as profundezas, as coisas, os tesouros, está compartilhado lá no nosso devocional. Quando um toca o violão, quando um canta, quando eu tiro um menino debaixo da mesa, levantei ele, falo: vem cá. Na hora do louvor a gente fica assim, porque ele não sabe ainda, está aprendendo. Na hora do louvor a gente canta assim, a gente fecha o olho para concentrar, ouvir a voz do Espírito Santo. E é tão precioso, porque as crianças são a terra fértil e eles aprendem muito rápido. Mas sabe, para encerrar, como eu disse, eu quero contar a história para você de 2 homens na Bíblia que precederam o mover de Deus. 2 pessoas. O primeiro deles é Zacarias. Sabe quem foi Zacarias? O pai de... Quem sabe, gente? João Batista, aquele que era o profeta que veio preparar o caminho para Jesus. E a outra pessoa é Maria, que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Todos 2 receberam a visita do anjo. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias e contou para ele que ele ia viver um mover, que ele teria um filho que ia ser poderoso. Falou lá, deu a promessa. O anjo apareceu para Maria e falou para ela que ela tinha sido escolhida para carregar o mover. Assim como a voz do Espírito Santo está falando para cada um de nós. Você foi escolhido para preceder o mover de Deus, para preparar, para gerar, para criar em oração e fé. Ele está falando para nós como igreja. Mas sabe, os 2 responderam a mesma coisa. Tanto Zacarias quanto Maria responderam a mesma coisa, mas com uma diferença. Eles responderam: como assim? Como pode ser? Só tinha uma diferença. Zacarias
tinha o seu coração cheio de incredulidade. Preste bem atenção nisso. Não disperse seu coração. Pode ficar tranquilo, é criança, é normal, gente. Criança é criança. É bom a criança, porque aí você fala, vou focar ainda mais na palavra. Deixa eu te contar. Nunca mais fale que criança atrapalhou o pastor, o culto, você de prestar atenção. Ai, estava prestando atenção, de repente foi uma criança. Criança é uma bênção, que você firma sua atenção ainda mais assim, ó. Se você está atento mesmo, passa 10 crianças aqui que você não vai distrair. Por isso que criança é uma bênção. Amém? E por muitas outras coisas. Porque a principal delas é porque o Senhor valoriza. Mas voltando aqui para Zacarias e Maria, os dois receberam a visita do anjo. E com a notícia de que eles tinham sido escolhidos. A diferença foi que Zacarias disse, como assim? Maria também disse a mesma coisa. Mas Zacarias estava com seu coração cheio de incredulidade. Ele não acreditava que aquilo podia acontecer. Já Maria, ela só dizia, eis-me aqui, Senhor. Eu só quero entender como vai ser. Eu não sei como vai ser, mas eis-me aqui. E a diferença é que Zacarias, porque ele estava cheio de incredulidade, Deus precisou calá-lo. Tirar a voz dele para ele não falar e criar coisas terríveis. Ele precisou ficar mudo. Se você ler a Bíblia você vai ver. Mas Maria, a boca dela encheu de cânticos e ela só sabia dizer, minha alma engrandece ao Senhor. Eu sou muito abençoada. E sabe, irmãos, tem 3 filhos pequenos. Quando eu saio na rua com os meus filhos pequenos e as pessoas perguntam, são todos seus? Eu digo, são todos meus, graças a Deus. Por enquanto, só 3, eu sempre digo. E as pessoas falam, que coragem. Na verdade, já estava querendo dizer assim, coitada. Elas querem dizer isso. Mas eu me posiciono e começo a cantar. Minha alma engrandece ao Senhor. Olha como Ele me favoreceu. Eu estava destinada a não ter nenhuma família. Sabe, mas Ele me deu uma família. Hoje tem pessoas, cristãos, desistindo do seu casamento por tão pouco. É normal, fazer o que ficou muito difícil. Você não deveria desistir do seu casamento, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos, a Bíblia fala que nós devemos afastar dessas coisas. Nós fomos chamados para viver e expressar a glória de Deus. Nós casamos muito mais do que para satisfazer um desejo pessoal, mas para expressar a glória de Deus. Hoje o Espírito Santo está falando para você. Você está diante de um grande mover. E eu quero contar para você a história. Eu falei para vocês aqui de John Wesley, que é um dos pais da fé aí, um dos heróis da fé, na verdade. Conta-se a história que na casa dele, é aberta para visitação, eu acho, né? Lá na Inglaterra. E um dia foi uma excursão de escola lá, com algumas crianças, fazer visita lá na casa do John Wesley. E conta-se que na beirada da cama dele, o chão era meio afundado, de tanto que ele se ajoelhava ali para orar. E aí a professora, as crianças começaram a entrar no ônibus para ir embora, e a professora deu falta de uma criança. E quando ela voltou para procurar, tinha uma criança lá, ajoelhada, chorando, dizendo, faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. E aquela professora falou, Billy, vamos, o ônibus já vai sair. Sabe quem era o Billy? Um dos maiores, se não dizer talvez o maior evangelista da história. Billy Graham, que faleceu recentemente, ele chegou a evangelizar, as estatísticas contam que ele chegou a evangelizar mais de 215 milhões de pessoas nas cruzadas que ele realizou. Nós precisamos entender que a criança que está diante de nós é a oportunidade que vai carregar o bastão. Talvez aquela professora ou a mãe do Billy Graham não sabia onde ele chegaria. Mas os registros que contam da família do Billy Graham é que era uma família que não abria mão de estar no culto toda semana. Com todos os filhos ali cultuando a Deus juntos. Quando você negocia as coisas espirituais, o culto, por qualquer coisa, você está passando uma mensagem para os seus filhos. Você está passando uma mensagem para a sua casa. Mas hoje o Espírito Santo está te convidando a dar a sua resposta. E eu quero te fazer uma pergunta. Feche os seus olhos. O Senhor hoje está te contando, está te trazendo essa boa nova. Eu te escolhi para preparar, para preceder o maior mover da história.
Será que a sua resposta é de duvidar? Ai, nem casei ainda. Ou será que a sua resposta é de crer e falar: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer, eu irei te responder. Queria que você ficasse de pé, se você pode. Eu queria que você agora se rendesse diante do Espírito Santo. Fizesse a sua entrega agora. Se você está com seu cônjuge, abrace a ele. Talvez tem mulheres, pais aqui que estavam tratando seus filhos com agressividade, com desrespeito, com os frutos da carne ao invés dos frutos do Espírito. Mas eu queria que agora você se colocasse diante de Deus. A sua esperança não está em olhar para o lado, mas a sua esperança está em levantar os seus olhos para o céu e confiar que o Senhor é aquele que provê todas as coisas na sua vida. Feche os seus olhos agora. Esse é o momento de um grande clamor como igreja. Se nós entendemos a seriedade dessa mensagem, se nós entendemos que não podemos ficar aqui brincando de fazer a igreja, fazendo da igreja apenas algo para satisfazer o nosso ego, as nossas próprias vontades, sem entender que existe um propósito, sem entender que existe uma geração que só tem a nós, só tem a você. Será que você está disposta a derramar um perfume caro e se entregar para o propósito de Deus? Ao desperdício. Quantas mulheres hoje estão dispostas a fazer da sua família a sua carreira? Quantos homens estão dispostos a se levantar em santidade pela sua casa? Pai, a sua santidade santifica a sua esposa, santifica os seus filhos. Quantos aqui hoje estão se importando em transmitir o bastão para a próxima geração? Quantos estão se importando em treinar na palavra, no ensino, na fé, no poder, as crianças que vão viver esse maior mover da história? Abra sua boca agora. Suas palavras servem para criar. Comece a criar agora em nome de Jesus.